Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje estou aqui gravando já pela manhã, sem arrumar cabelo, sem me preparar, eu tô bem largado ultimamente, preciso dar uma melhorada nisso. Para poder comentar o que eu achei dos dois primeiros episódios dessa série, que é o grande evento do Disney Plus nesse final de ano, né? Eu até diria que das séries grandes, assim, dos grandes eventos do Disney Plus, essa é a primeira série da Disney, né? A Disney lançou no Disney Plus algumas séries de Star Wars, algumas séries da Marvel, e lançou algumas séries da Disney, mas nenhuma das séries da Disney, eu tô falando de High School Musical, de Meu Papai Noel, séries que tiveram até uma relevância grande, nenhuma delas chegou aos pés do tamanho que tem essa série aqui, que é Percy Jackson e os Olimpianos, né? Mas e aí, será que é uma série boa? Será que eu gostei da série ou não? Desses dois primeiros episódios, no caso, né? Vamos conversar sobre isso agora. Antes, inscreva-se no canal se você por acaso for novo por aqui. Não se esqueça de deixar o like no vídeo. E agora sim, vamos pro que interessa e roda a vinheta. Disnéfilos viu os dois primeiros episódios de Percy Jackson e os Olimpianos. A primeira coisa que eu queria começar comentando com vocês aqui é uma coisa que eu já falei naquele vídeo onde eu reagi ao trailer de Percy Jackson e os Olimpianos, inclusive o vídeo está no card em algum lugar aí. O que eu tô falando? Eu não sou a pessoa mais próxima de Percy Jackson do mundo, né? Eu cheguei a comentar no vídeo que eu iria tentar ler o livro e assistir aos filmes, que eu nunca nem li o livro, nem vi os filmes, antes de assistir aos episódios dessa série aqui de Percy Jackson. Porém, na correria aqui do calendário do canal e dos meus outros afazeres, né, tem trabalho, essas outras coisas para resolver, eu não consegui nem ver os filmes e nem ler o livro, né? Eu ainda pretendo assistir aos filmes antes do final da série e eu também pretendo ler o livro, para no último episódio eu poder fazer uma análise um pouco mais aprofundada do que eu achei ou não da série, aí analisando os filmes e também analisando a adaptação do livro, que é o objetivo da série em si. Mas eu não vou fazer isso por enquanto, porque como eu comecei a ver a série sem saber do que se trata, sem ver filme, sem ler livro, eu não tenho ideia de para onde a série vai, então eu vou tentar preservar essa minha ausência de spoilers que eu tenho, tá? Então eu realmente vou deixar para ver o filme, para ler o livro nos 45 do segundo tempo, nos últimos dias de série, ou até depois de ver o último episódio, para depois fazer essa análise completa da série, para poder aproveitar a série como um espectador que não conhece, como um espectador novo, tá? Então, só contextualizando para vocês. Então, eu não vi filme nenhum, eu não li os livros, eu não faço ideia do que se trata Percy Jackson. Isso posto, eu gostei bastante do primeiro episódio, dos dois primeiros episódios, inclusive, de Percy Jackson e os Olimpianos. Eu nunca vou esquecer da reação que eu obtive na hora que acabou o primeiro episódio e começou a rolar os créditos, porque, se eu não me engano, a primeira coisa que aparece é Directed by James Bobbin, né? Ou seja, dirigido por James Bobbin. E se vocês não sabem quem é James Bobbin, ele é um diretor que não tem um currículo muito vasto, não é um excelente diretor, mas o pouco que eu conheço do trabalho dele não é uma coisa tão grandiosa assim. Por exemplo, ele dirigiu o live action de Dora Aventureira, Dora e a Cidade Perdida, que eu confesso pra vocês que eu não considero um filme horrível, tá? Eu tenho um certo apreço por esse filme, não acho um filme muito ruim, mas obviamente tá bem distante de ser um bom filme. E ele dirigiu Alice Através do Espelho, que é um filme que eu assisti antes de ontem, ou há 2, 3 dias. Eu vou fazer crítica de Alice Através do Espelho, vai sair no canal, acho que amanhã, ou hoje, não sei quando é, hoje saiu de Alice, amanhã sai, ou seja, eu estou próximo do tal do James Bobbin há pouco tempo, eu vi um trabalho dele esses dias, então eu me surpreendi de saber que ele dirigiu esses dois primeiros episódios de Percy Jackson, porque do que eu conheço do trabalho dele no cinema, eu diria que esse aqui é o melhor trabalho de direção da carreira dele, né? Ele faz muito bem, ele conta muito bem a história e a evolução da narrativa, né? A progressão da narrativa, a evolução da história e a maneira com que a história é contada é tão boa, é tão gostoso de acompanhar, é tão gratificante, que me surpreende que os episódios tenham sido dirigidos pelo James Bobbin, porque esse é justamente um dos problemas dele como diretor no filme mais importante dele para nós disnéfilos, que é Alice Através do Espelho, né? Apesar de ser um filme visualmente agradável, eu diria, é um filme com muitos problemas de narrativa, muitos problemas de roteiro, e a contação da história, que é o que faz parte das atribuições do diretor, é um dos problemas de Alice Através do Espelho. Então, constatar que em Percy Jackson e os Olimpianos ele soube contar bem a história, eu me surpreendi positivamente, era isso que eu queria deixar pontuado aqui no começo do vídeo, né? Porém, apesar disso, como eu já dei um spoilerzinho rápido, visualmente ele é um diretor que sabe trabalhar. Ele deixou isso claro em Alice Através do Espelho, né? Alice Através do Espelho é um filme
filme que pode ter todos os problemas do mundo. Visual não é um deles. Você pode questionar ali figurino talvez não, mas maquiagem principalmente, mas a parte visual, efeitos visuais, o uso dos efeitos visuais e fotografia, esse tipo de coisa, é uma coisa que ele sabe trabalhar muito bem. E Percy Jackson é muito competente nesse quesito, tá? Como a história é contada, a gente não pode ainda... Eu não posso elogiar muito, né? Apesar de eu achar que a progressão dos 2 primeiros episódios é excelente, né? A gente tem aqui, os 2 primeiros episódios servem como se fosse o primeiro ato da série, vou dizer assim, e isso fica muito óbvio, né? E cada um dos episódios dá um grande passo, né? E eu senti, como progressão da história, que esses 2 primeiros episódios, eles têm uma evolução muito gradativa, perfeitamente gradual, sabe? Apresenta tudo que é necessário apresentar, não enche linguiça, não enrola, já vai direto para os finalmente, mas sem deixar desenvolvimento para trás. Então, as principais características que são necessárias para a gente começar a se familiarizar com esse universo e com o personagem principal, personagem título, Percy Jackson, e até com os outros personagens que estão ao redor dele, são muito bem apresentados. Todos os elementos estão muito bem dispostos durante o desenvolvimento desses 2 primeiros episódios. Então, como narrativa, eu diria que os episódios são excelentes. Não dá para dizer que são perfeitos, mas são excelentes. E depois disso você tem a parte técnica visual, que eu confesso para vocês que quando eu comecei a ver as primeiras imagens, era uma das coisas que mais me preocupava em Percy Jackson, porque eu realmente sentia um aspecto artificial nas primeiras imagens. Assistindo aos 2 primeiros episódios, não dá para dizer isso, tá? No quesito CGI, a série é muito bem realizada, tá no patamar dos melhores efeitos visuais de uma série pro Disney Plus, é quase patamar cinema, e a Disney lançou no cinema coisa que tem efeitos visuais piores do que essa série, isso aqui eu digo com propriedade, tá? Então, visualmente, efeitos visuais, essa série tá impecável, excelente, né? Obviamente é uma série que tem cenas um pouco escuras, né, tal, você pode questionar isso, tá um pouco escuro demais, quando aparece um minotauro lá no primeiro episódio, tá escuro demais, mas ainda assim, quando clareia e você tem interação de ator com efeito visual, você tem efeito visual interagindo, você tem efeito visual ocupando a tela inteira, tá palpável, tá aceitável, tá bonito, tá realista, não tá visível, você não enxerga o efeito visual não salta aos olhos, e isso é excelente, tá? Os efeitos visuais estão muito bem colocados, o que é ótimo. E também, principalmente, não só o efeito visual tá bom, mas o que é principal, a interação entre ser humano e efeito visual, a interação entre CGI, o que é criado no computador, e ator. Isso tá excelente na série. E também no quesito design de produção, a série se sai muito bem. Eu tava me incomodando realmente com o que tava com as primeiras imagens, mas em todos os cenários, os figurinos não dá pra dizer tanto ainda, porque aparece pouca coisa, mas o design das criaturas, esse tipo de coisa, tá tudo muito bem feito, tá tudo muito bonito, tudo muito vistoso. Então eu gostei bastante, visualmente é uma série muito agradável, muito agradável. Então, em resumo, a gente tem uma série que tem uma progressão narrativa, tem um desenvolvimento de personagem nesses 2 primeiros episódios que beiram o excelente, que beiram o perfeito, eu diria, e visualmente a gente tem uma série muito bem realizada, muito bem idealizada e muito agradável. É uma série bonita e uma série bem contada. Então eu diria que eu adorei os 2 primeiros episódios de Percy Jackson. Agora a gente teve a introdução do universo dos personagens, a gente vai começar a acompanhar o que vai acontecer de fato a partir dos próximos episódios. A série vai ter 8 episódios ao todo, né? E eu pretendo voltar aqui para falar com vocês a cada episódio novo que for lançando o que eu tô achando de Percy Jackson. Mas, em resumo, esses 2 primeiros episódios são excelentes, né? Das séries da Disney, sem contar Marvel e Star Wars, né? Eu diria que é a melhor série da Disney do Disney Plus, disparado. E se for colocar Marvel e Star Wars aqui no páreo, eu diria que tá ali no patamar do que apresentou WandaVision, por exemplo, do que é The Mandalorian nas primeiras temporadas, do que é Andor, por exemplo. Então, vamos lá, separar séries do Disney Plus originais, as melhores séries do Disney Plus, sem sombra de dúvidas, Percy Jackson e Olimpianos tá naquele patamar, as 3 melhores séries do Disney Plus até hoje. Percy Jackson tem que estar lá, né? 3 é exagero. Se for fazer um top 5 de séries do Disney Plus,
Percy Jackson tem que estar lá. Obviamente eu estou falando isso analisando os 2 primeiros episódios. Pode ser que no terceiro episódio pra frente a série descambe e vire um desastre, mas esses 2 primeiros episódios são muito competentes e a série tem um futuro muito promissor. Se continuar nessa pegada, a gente vai ter aqui não só uma excelente adaptação dos livros, né? Eu tô vendo muitos fãs dos livros elogiando, não só uma excelente opção de entretenimento dentro do catálogo do serviço de streaming da Disney, como uma das melhores séries já feitas pro streaming. Então, tô muito empolgado, gostei bastante dos 2 primeiros episódios e agora eu quero saber a sua opinião aí. Você gostou também desses 2 primeiros episódios? Não gostou? Comenta aqui embaixo se você tem alguma relação de fã com a série, você leu os livros, não leu? Comenta que eu quero saber a sua opinião aqui, tá bom? E comenta também se você quer que eu volte pra falar dos próximos episódios, aliás. Eu vou voltar de qualquer forma, mas comente aí quais são as suas expectativas para esses próximos episódios, tá? Lembrando que eu vou ler o livro, sim, eu vou assistir aos filmes, sim, mas eu vou deixar para fazer isso pro final, porque eu quero acompanhar essa série aqui sem spoilers daqui pra frente, tá bom? E sobre Percy Jackson é isso. Se você gostou do vídeo e gosta do conteúdo aqui do canal de Cinéfilos, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like no vídeo, que é muito importante para o canal continuar crescendo. Me conheça também, me siga nas minhas outras redes sociais. Me conheça, não precisa, você já me conhece, mas me siga nas minhas outras redes sociais. Por lá tem mais conteúdo, você vai ter um contato mais próximo comigo. E por hoje é isso. Muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!